Esse vídeo a gente vai utilizar a primeira lei para calcular a entalpia de reação. Vamos dar uma olhada nesse valor, depois vamos entender como é que usa esse valor para calcular poder calorífico. Eu vou utilizar um exemplo aqui para eu calcular poder calorífico de combustão do metano em ar padrão, tá? É o exemplo que a gente mais utiliza aí na disciplina. Vamos escrever primeiro a reação estequiométrica do metano, que é CH4 mais 2O2 mais 3,76 N2. Isso resulta em CO2 mais 2 águas mais 7,52 N2. Então, o que a gente chama de variação de entalpia de combustão ou variação de entalpia de reação é o próprio calor. É o próprio calor trocado no volume de controle. A gente já deduziu isso no vídeo anterior. Então, o que a gente precisa saber? Qual é a entalpia da mistura dos reagentes e qual é a entalpia da mistura dos produtos. É isso que a gente precisa calcular. Vou começar com os reagentes. A entalpia de uma mistura aqui está em base mássica, tá? Veja, eu vou já utilizar aqui de uma estratégia que eu preciso calcular uma propriedade em base mássica, só que todas as propriedades que estão escritas no livro, elas estão em base molar. Então, para calcular a propriedade em base mássica, é uma propriedade de mistura, então é somatório em I de fração molar vezes entalpia molar, entalpia absoluta molar. Só que eu vou dividir, então, esse resultado pela massa molar da mistura para transformar de massa molar para base mássica, tá? De base molar para base mássica, tá? Agora veja a característica, eu preciso pegar dessas três espécies químicas, do N2, do O2 e do CH4. Eu vou escrever aqui como a expressão para entalpia absoluta, que envolve entalpia de formação. Vou começar aqui com O2, tá? Então, entalpia absoluta do O2 é a entalpia de formação. A temperatura de referência é mais integral da temperatura de referência até a temperatura do processo, que nesse caso é T de entrada, Cp dt. Veja que nesse caso, a temperatura de entrada é exatamente igual à temperatura de referência, ou seja, aquela integral da temperatura de referência até a temperatura de entrada é nula, é igual a zero. Isso vai valer para todas as espécies químicas que vão ser calculadas, todas as entalpias absolutas vão ser calculadas para as espécies químicas na entrada. E a gente sabe também, por definição, que a entalpia de formação de espécies puras, como o O2 e como o N2, é igual a zero. Então, basicamente, esse somatório de entalpia de entrada, de entalpia da mistura de entrada, ele se resume a fração molar do CH4 vezes entalpia de formação do CH4. É a única expressão que resulta, tá? A gente vai fazer isso aqui logo na próxima página. Da mesma forma, né, a integral da T de referência até T para o CH4 também é zero, a gente já explicou isso. Vou buscar na tabela a entalpia de formação do CH4 a 298 Kelvin, ela é menos 74.831 kJ por kmol. Isso aí está no apêndice, no final do livro do Turness, né? Qualquer livro de combustão você vai encontrar um apêndice que tem essas propriedades, principalmente entalpia de formação de uma série de espécies e combustíveis também. No caso, ele está no apêndice B1 do Turness, tá? Vou calcular aqui frações molares da entrada também do CH4 da água, do CH4 do oxigênio e do N2, tá? Então, fração molar do CH4 a gente já aprendeu, tem um vídeo anterior para dar uma olhada como calcula a fração molar, tá? Essas definições todas. Então, fração molar do CH4 é 1 mol do CH4 sobre o número de mols total na mistura reagente, que é 1 mais 2 vezes 1 mol do O2 mais 3,76 mols de N2, tá? Veja que a gente não tem 2 mols de ar, não confunda esse valor estequiométrico antes do ar padrão com o número de mols, tá? Então aqui a gente tem 4,76 vezes 2 mols de ar para cada mol de CH4 reagido, tá? Então a fração molar do oxigênio da mesma forma são 2 mols sobre 1 mais 2, que multiplica 1 mais 3,76, isso dá 0,19, e a fração molar do N2 a gente pode fazer 1 menos as outras duas, é uma mistura, então dá 0,715. Vou calcular aqui também massa molar da mistura na entrada. E aí vou colocar a expressão toda, tá? Da massa molar da mistura na entrada. Vou acelerar um pouco aqui. Isso dá 0,95 vezes 16, que é a massa molar do CH4, mais 0,19 vezes 32, que é a massa molar do 2, dá 0,715 vezes 28, que é a massa molar do nitrogênio. Bom, a massa molar de mistura dá 27,62 kg por kmol. E agora sim a gente consegue calcular a entalpia da mistura reagente na entrada, tá? Que ela basicamente é fração molar do CH4 vezes entalpia absoluta do CH4
Isso aqui é 0,095 vezes menos 74,831, isso aí vai dar um determinado valor. Então a entalpia da mistura reagente na entrada é 0,095, fração molar do CH4 na entrada, menos 74,831, que resulta na entalpia, que é a entalpia absoluta, sobre 27,62, que é a massa molar da mistura. Esse valor dá menos 257,38 kJ por quilograma. Anota esse valor para calcular a entalpia de reação, usando também a entalpia de saída. A entalpia de saída é semelhante, veja que a temperatura de saída também está a 298, exatamente igual à temperatura de entrada, exatamente igual à temperatura de referência, ou seja, quando for calcular as integrais na entalpia absoluta, as integrais de Cp dt vai dar zero para todas as espécies químicas. Basicamente vai ficar o somatório das frações molares vezes a entalpia de formação de cada uma das três espécies químicas. Eu já vou escrever aqui quais são as entalpias de formação da água e do CO2 que estavam faltando. Esses valores também estão na tabela. Estão na tabela do apêndice B1 do livro do Turns. Esses valores são a 298 Kelvin, tá? Então, fazendo essas contas, fazendo essas contas da entalpia de saída, também é o somatório em I das frações molares vezes entalpia absoluta sobre massa molar da mistura na saída. Vou calcular aqui as frações molares do CO2 da 0,95, exatamente igual ao que a gente tinha do CH4. Da água da 0,19, igual a gente tinha 2 mols também de CO2. E do N2 da 0,715. Veja que nesse caso, e apenas nesse caso, a massa molar da mistura na entrada é igual à massa molar da mistura na saída. Isso acontece porque existe o mesmo número de mols na entrada e na saída. Nem sempre é assim. Bom, agora eu coloco então a expressão. Então para cálculo da entalpia na saída, que é 1 sobre a massa molar, que multiplica o primeiro termo, que é fração molar do CO2 vezes entalpia de formação do CO2, mais fração molar da água vezes entalpia de formação da água, mais fração molar do nitrogênio vezes entalpia de formação do nitrogênio. E aí lembra, entalpia de formação do nitrogênio é igual a zero, porque é uma espécie pura por definição, né? Então esse valor resulta em menos 3.017,29 kJ por quilograma. Agora sim a gente pode calcular a entalpia dessa reação. A entalpia dessa reação é menos 3.017,29 menos o menos 257,38. Isso aqui vai dar um valor, essa entalpia de reação, então vai dar um valor de menos 2.759,9 kJ por quilograma. Tá? Aqui duas observações. A primeira é um valor negativo, ou seja, é evidente que é uma reação de combustão, e o valor dá negativo por convenção, porque essa equação, essa primeira lei é convencionada que todo calor que entra no sistema ele é positivo. Esse calor está deixando o sistema, ou seja, é uma reação exotérmica, então é negativo. Outra observação é quilojoules por quilograma do quê? Quilojoules por quilograma da mistura. Veja que evidentemente a massa se conserva entre a entrada e a saída, e essa mistura tem uma determinada massa, então ele libera 2.759,9 kJ para cada quilograma dessa mistura. Vou calcular a entalpia. Ele vai ser usado depois para calcular a entalpia na saída, tá? Ele vai ser utilizado para calcular a entalpia de reação